Bitcoin está a mais ou menos US$ 118 mil no dia de hoje, dia 20 de 7 de 2025, domingo. Só para deixar registrado no tempo, porque o preço do Bitcoin é um bom marco para a gente ver no futuro em que momento que nós estamos falando dele. E aí eu já produzi muito conteúdo sobre Bitcoin aqui no canal, e aí foi migrando para uma outra área, eu entrei numa área de vendas, produtividade, mas jamais deixei de investir meu dinheiro lá. Inclusive, eu não sei se vai ser caro ou barato o preço, né, de US$ 118 mil daqui a 2 anos, mas eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos vai ter gente saindo no tapa para poder comprar Bitcoin abaixo de R$ 1 milhão. Então vamos lá. Deixei anotado aqui vários tópicos, então o vídeo de hoje vai estar bem completo, onde eu vou falar para vocês alguns indicadores muito bons para você saber antes de comprar Bitcoin, ou se você já compra Bitcoin e tem, para você ficar antenado. E também ali 2 estratégias vencedoras, que são super simples de aplicar, que eu falo para as pessoas que eu dou mentoria, que eu troco ideia, que eu aplico também, e vou falar qual que é a minha estratégia hoje em dia em relação ao Bitcoin, já que eu invisto desde 2021. Então hoje é um daqueles vídeos onde o conteúdo importa mais do que tudo. Se você quiser deixar numa outra aba, assistindo lavando louça, fica super à vontade, porque hoje realmente o que importa é o conteúdo desse vídeo, então te espero no final dele para você absorver tudo e te garanto que vai te ajudar nos seus critérios de investimento, estratégias e tudo mais, principalmente focado em Bitcoin. Então vamos falar dos principais assuntos aqui em relação ao Bitcoin, ok? Vamos lá. Trouxe algumas métricas importantes para a gente se guiar em relação a que momento do ciclo do Bitcoin a gente está. Então, a cada 4 anos o Bitcoin tem um halving, que é a quebra de emissão pela metade ali na recompensa dos mineradores, que cada vez mais isso tem menos importância. Então, no começo, lá em 2010, 2012, onde eram emitidos muitos bitcoins e tinham poucos em circulação, o efeito de novos bitcoins emitidos era muito maior do que agora, onde a gente tem quase toda a emissão já feita e como a gente emite 3,125 bitcoins a cada 10 minutos, é quase irrelevante comparado com o próprio fluxo que o mercado tem. Tá? Então, a tendência é que o halving passe a ser só um marco histórico e não mais um ditador de ciclos, algo que eu acredito desde 2018 já. E é normal que, cara, um ciclo que se repete há 2, 3 anos, uma hora ele para de acontecer, porque senão fica muito fácil ganhar dinheiro, né? E o mercado ele tende à eficiência. E aí, como que a gente faz então para saber em que momento que a gente está? A gente olha as grandes baleias do mercado. Então o mercado é dividido em dois tipos de pessoas, as baleias e as sardinhas. Nós, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é uma sardinha junto a mim. E não só em relação à quantidade de Bitcoin e tudo mais, mas em relação à informação. Então, nós do varejo, CPFs que compramos bitcoins ou institucionais pequenos, galera, a gente olha o gráfico acontecendo do Bitcoin. Essas pessoas, elas fazem o gráfico, liquidam as pessoas, operam futuros, compram milhares de bitcoins, têm estratégias de longo prazo, mandam no mercado e a gente só assiste. Então, saibam que a gente precisa tentar analisar o máximo possível do que essas pessoas estão fazendo, essas pessoas que têm mais de 1.000 bitcoins. E aí, deixei anotado aqui que já temos mais de 1.400 carteiras com mais de 1.000 bitcoins alocados e elas vêm crescendo aí constantemente desde do começo do ano de 2025. Isso significa que essa alta no preço do Bitcoin, ela está sendo feita não pelo varejo, não por pessoas pequenas, não por euforia do mercado, né, aquele hype todo, mas sim por entrada de institucionais. E trouxe outras métricas aqui que vocês antenados no Bitcoin já devem estar sabendo faz tempo, mas caso você nunca tenha ouvido falar, existem muitas companhias, agora entrando no Brasil também, que querem transformar o seu balanço ali, querem se transformar em Bitcoin Treasury Company. O que significa isso? Resumindo, são empresas que ao invés de ter o caixa delas alocados em renda fixa pré-fixada para o futuro ou alguns títulos públicos, elas têm grande parte do caixa delas alocados em Bitcoin, onde elas conseguem alavancar o ganho do Bitcoin em relação à sua própria ação. Então vamos lá. Temos a principal empresa do mundo, que é a do Michael Saylor, que é a MicroStrategy. Elas já têm mais de 540 mil Bitcoins. Cerca ali de 2,5% de todo o Bitcoin já emitido hoje pertence à MicroStrategy. Ela faz isso, que ela gera caixa, ela compra Bitcoin, mas a princípio agora ela só emite dívidas, ela dilui a ação
para investir em Bitcoin, ela consegue ter um ganho em cima do próprio Bitcoin. Então, quando o Bitcoin sobe 100%, a ação da MicroStrategy sobe 500%. E aí, tivemos a grande notícia aqui no Brasil, que a Melius, né, o Cash 3 também tem a intenção de colocar quase 100% do caixa dela em Bitcoin também, e aí com isso a ação já subiu e tudo mais. E também temos governos entrando em Bitcoin. A gente está num momento de adoção, galera, que ela segue o fluxo padrão. Então primeiro o Bitcoin foi adotado por nerd, pessoas mais jovens e tudo mais, cyberpunks, né? Só que agora o mercado finalmente descobriu o valor do próprio Bitcoin, que é ser uma reserva, né? Um ouro digital muito mais eficiente em ser moeda do que ouro, algo que não pode ser controlado pelo governo. Ficou muito descarado o quanto que a inflação prejudica nosso poder de compra, né? Quando ocorreu a pandemia. Então, pô, no Brasil, carros baratos, pô, hoje um carro popular custa 80 mil reais. Você vai comprar um Kwid, você vai pagar 70 mil reais num Kwid. Vai comprar um Corolla, vai pagar quase 200 mil. Isso é inflação, é a perda do poder de compra causada pela impressão da base monetária, né? O aumento da base monetária, isso dilui todos os reais guardados que você tem aí. E aí, claro, no Brasil a gente tem esse efeito maior, no dólar, o povo americano não estava acostumado com essa perda de poder de compra. Eles estão acostumados com inflação de 1, 2%. Na pandemia chegou a quase 10%, casas principalmente, coisas assim, tiveram um aumento muito mais expressivo do que a maioria das coisas. Então, Bitcoin serve para você poupar o dinheiro em algo que não vai ser diluído pelo Estado, você vai conseguir mandar para qualquer lugar do mundo, tem a posse do seu próprio dinheiro, ninguém pode tirar de você, e várias outras coisas aí da parte fundamentalista do Bitcoin. Então eu falo que normalmente você entra pelo preço e fica pelo fundamento, tá? Então eu estou desde 2021 no Bitcoin por conta do fundamento, e meu único arrependimento no mercado todas as vezes foi vender Bitcoin. Nunca me arrependi de ter comprado Bitcoin, você acredita? Mas já me arrependi de ter vendido. Então só uma dica para você, que esse insight já sirva para valer a pena ter assistido esse vídeo. Outro ponto também, que é um dos mais importantes em relação ao fundamento do Bitcoin, é o hash rate da rede. Caso você não esteja familiarizado com esse termo de hash rate, o hash rate da rede é basicamente quantas operações estão sendo feitas para desvendar o bloco. Então, resumindo, significa quanto de computador tem alocado na rede do Bitcoin, e isso pode ser traduzido também em segurança da rede. Quanto maior o hash rate, mais difícil ter um hack, mais difícil é a própria mineração, isso significa que a rede está mais robusta. Então, se você pensa ali no aspecto fundamentalista, que é ter um dinheiro onde você tem a segurança de que não vai ser roubado, que vai ocorrer as transações da maneira que deve ocorrer, você olha para o hash rate e ele multiplicou em mais de 10 vezes desde a queda lá da China e quando expulsaram os mineradores de lá. E a grande mágica do Bitcoin, a grande magia do Bitcoin é que ele é espalhado pelo mundo todo, quase incensurável. Quanto mais pessoas tem minerando Bitcoin, mais descentralizado ele é. Quanto mais nodes tem pelo mundo, mais descentralizado ele é, que são validadores da própria rede. E aí, voltando aqui, por que você deve ter uma estratégia para comprar Bitcoin? Primeiro, acho que é muito claro, galera, se você não tem Bitcoin, esse é o maior risco que você pode correr. Entre ser 100% alocado em Bitcoin e não ter nenhum Bitcoin, é mais arriscado você não ter nenhum Bitcoin, porque você fica 100% na mão do Estado e você tem 100% do seu capital alocado, onde a meta do governo é desvalorizar o seu dinheiro em 4 ou 5%, se não mais. Então, você ter esse Bitcoin é basicamente se proteger da inflação. Agora, quando você aloca em real, aloca em empresas brasileiras, primeiro que você já está alocando num ambiente que não é próspero. Galera, em relação ao empreendedorismo no Brasil, a Bolsa Brasileira não atinge o topo em dólar desde 2008, ou seja, mesmo com ganho de produtividade, a gente ainda está perdendo para 2008 em relação à riqueza no Brasil. Isso é absurdo, tipo, ao invés de ter investido em empresas que geram valor para a sociedade, era muito mais vantajoso simplesmente ter comprado o dólar e ter guardado embaixo da cama. Então, você preferencialmente investe em países onde os juros pagam muito alto, você investe em renda fixa. Agora, nos Estados Unidos, você pode utilizar o S&P 500 como hedge patrimonial, onde as empresas crescem muito mais do que a inflação, é o índice que mais sobe quase no mundo todo, perde só para o Bitcoin. Então, você precisa entender em que situação você está. Se você encara o Bitcoin ali como algo muito arriscado, você não entendeu ainda como que o sistema de emissão monetária funciona, como, você está num país
onde o presidente é um ladrão. Então você sabe qual que é a índole das pessoas aqui, o que as instituições pensam, o que vale a pena aqui no Brasil. Então você tem que ter uma visão globalista, global, ali em relação ao seu investimento. Se você morasse no oceano e você tivesse seu patrimônio para alocar pelo mundo todo, duvido que você alocaria mais que 5% no Brasil. Mas quando você mora aqui, você já tem o seu patrimônio aqui, você tem carro, casa, trabalho, estudo, presença física, você está exposto à jurisdição brasileira. E ainda você, na parte dos investimentos, onde você tem o mundo todo aberto, você vai e aloca 100% no Brasil. Isso, para mim, é o mais arriscado possível. Então, o Bitcoin ele é muito mais do que você investir fora de qualquer país. Você tira o seu dinheiro ali em relação a qualquer instituição do mundo todo. Você fica à parte do sistema. E aí, claro, você não precisa alocar 100%, mas por questões de liquidez e tudo mais. Então eu vou te passar duas estratégias para você começar a alocar em Bitcoin, ou se você já tem Bitcoin, para você considerar aí, para ver se está seguindo isso. Então, só antes de passar essa estratégia, vamos dividir aqui Bitcoin e cripto. Galera, estou falando de Bitcoin. Qualquer outra cripto, que é Hype, NFT, Cardano, Ethereum, qualquer outra moeda, você não aloque mais que 10% da sua carteira, porque isso sim não tem nenhum fundamento nenhum, mas pode te dar um retorno muito alto. Agora, pensando em fundamentos e algo muito para o longo prazo, é Bitcoin. Então, a estratégia que eu passo aqui é em relação a Bitcoin, ok? Não invista mais que 10% do seu patrimônio de cripto sem ser em Bitcoin. Fechado? Vamos lá. Existem dois momentos para você aplicar essas estratégias, essas duas estratégias aqui que eu vou falar. Existe um momento que você está começando no mercado, onde você não tem quase nada de Bitcoin, você tem uma quantidade de patrimônio muito irrelevante para você, e aí você tem um momento onde você já comprou Bitcoin em 2021, já comprou Bitcoin em 2022 na queda, e já está supimpa, né? Por mais que quanto mais Bitcoin melhor, você já está ali numa quantidade satisfatória, e aí essa quantidade satisfatória varia de pessoa para pessoa. O ideal é pelo menos 0,1 Bitcoin. Galera, se você tem menos que 0,1, você não para de comprar Bitcoin até você atingir 0,1. Depois disso, você pode começar a pensar em outras estratégias aí, ok? Mas vamos lá. A principal estratégia no começo se chama Dollar Cost Average, o DCA, que significa você escolher um dia da semana, quarta-feira, segunda-feira, tanto faz. Você escolhe um dia e vai aplicar uma quantidade financeira. Opa, a câmera quase caiu aqui. Vai aplicar uma quantidade financeira, independente do preço, independente de como que o mercado tá. Você simplesmente vai comprar novos bitcoins. Isso vai fazer com que você comece a acumular uma quantidade de bitcoins e essa frequência de aplicação, ou seja, toda quarta-feira eu vou colocar R$200, colocar R$1.000, depende do seu patrimônio, né? Isso vai fazer com que você se exponha ao preço, vai comprar em alta, vai comprar em baixa, mas isso vai criando uma robusteza na sua carteira para você pelo menos atingir uma quantidade ali satisfatória de Bitcoin. Agora, se você não tem Bitcoin nenhum, você deve focar, igual eu te falei, em ter 0,1. E se você for esperar só na queda, ou esperar pontos muito específicos para comprar esse Bitcoin, vai ficar muito difícil você acertar o cu da mosca para comprar e você vai acabar deixando passar aí grande parte da oportunidade de ter Bitcoin. Por isso que aportar com frequência é muito melhor do que acertar o ponto certo. Isso, principalmente se você está no começo. Agora, já tem uma quantidade muito alta de Bitcoin, já representa mais que 50% do meu patrimônio, ou já estou muito bem alocado, comprei lá em $20.000, agora não quero comprar que está muito caro, né? Para mim, pelo menos. Então vamos lá. Galera, eu sou muito convicto do Bitcoin, desde que eu entendi como ele funciona, eu tive certeza que eu preciso ter grande parte do meu patrimônio nele, e isso não vai mudar pelo resto da minha vida. Jamais não terei Bitcoins mais. Como que eu faço hoje? Eu divido meu investimento em duas coisas. Não tenho ação, não tenho debenture, não tenho nada. Eu divido em renda fixa e Bitcoin. Ao invés de comprar dólar, eu prefiro comprar Bitcoin. Então, se for para investir fora do Brasil, que eu tenha a melhor moeda do mundo, que seja o Bitcoin. Não tem por que eu escolher a segunda melhor moeda, que é o dólar. Então, eu compro Bitcoin. Agora, no Brasil, para ter liquidez diária, para ter um crédito melhor, para conseguir ter uma segurança pensando em usos do dia a dia e precisar criar empresa ou algo do tipo, eu divido em 50-50. Tenho 50% em Bitcoin e 50% em renda fixa. E a renda fixa é CDB e IPCA+, e só. Então eu tenho CDB, IPCA+, e 50% em Bitcoin. Isso faz com que eu ganhe em diversos momentos.
Ou seja, se o Bitcoin está caindo, a taxa de juros mundial está subindo, eu tenho meu dinheiro aplicado em renda fixa, que por consequência vai render muito a grana. Porque o Brasil está com 15% de taxa de juros. Galera, meu dinheiro parado rende 15% em real. Isso faz com que eu vá crescendo esse meu patrimônio sem eu precisar correr nenhum risco, além do risco Brasil. E aí, se o Bitcoin subir bastante, ele começa a representar uma porcentagem maior. E aí eu tenho duas opções aqui. Se o meu Bitcoin que eu quero ter 50-50 começa a representar 60%, 70%, eu preciso, né, tomar algumas decisões. E quais decisões são essas? Se eu vou vender Bitcoin para comprar mais CDB, ou como eu recebo em real e meu próprio CDB ele vai rendendo mais, eu tenho um tempo de tolerância. Ou seja, eu vou conseguir juntar 50 mil reais nesse ano. Se o Bitcoin ele representa ali 60%, durante o ano eu vou conseguir aportar só em CDB para conseguir equilibrar 50-50. Então não necessariamente significa que eu vou vender o Bitcoin, até porque ele pode subir mais, mais, mais. Então hoje eu estou em torno de 70% em Bitcoin e 30% em CDB. Só que eu estou convicto que o Bitcoin vai subir mais. Eu acredito que, vai bater 200 mil dólares, 300 mil dólares. E para mim não faz sentido eu vender o Bitcoin para realocar. Eu prefiro, já que eu ganho em real, agora eu estou só juntando no CDB, porque, cara, de tempo em tempo eu vou fazendo que uns 70% seja 65%, 60%, e aí caso o Bitcoin caia muito, eu tenho um caixa muito maior para comprar esse Bitcoin. Agora, se ele continuar subindo, eu vou aportando só em CDB. Então eu basicamente ganho nas duas opções. Resumindo, é isso que eu estou fazendo com o meu patrimônio hoje. Eu aplico só em CDB porque o Bitcoin já representa uma fatia muito grande. Para mim, eu não quero vender Bitcoin, o ideal na minha estratégia seria vender um pouco para realocar em CDB, mas pela minha convicção e pelo jeito que o Brasil anda, eu não quero me desfazer de Bitcoins para comprar real e financiar o Lula. Então eu preciso só ganhar dinheiro, juntar esse dinheiro no CDB, porque consequentemente isso vai aumentando ali e vai reequilibrando minha carteira. Então é isso que eu faço, galera. Se você não tem Bitcoin, corre para comprar na Binance, eu vou deixar meu link de afiliado aqui embaixo, cria sua conta lá, você vai ter desconto em taxa, vai comprar na melhor corretora do mundo, e de preferência, quando você juntar mais que 10 mil reais aí, saque para uma carteira, tem um vídeo aqui no canal já explicando algumas coisas sobre isso, e aí também dou mentoria caso você queira algo mais personalizado. Galera, o Bitcoin mudou minha vida, ele me abriu portas, dá esperança para as pessoas, ele me fez com que eu começasse a produzir conteúdo aqui na internet, conhecesse pessoas muito boas, e soubesse ali de coisas filosóficas que eu não saberia se não fosse o Bitcoin. Então, é isso. Satoshi Nakamoto fez a boa para nós. Galera, deixa o like, se inscreve e torne-se membro do canal, tanto para você se conectar com pessoas produtivas e ambiciosas, mas também para poder trocar, né, essa ideia com pessoas que pensam igual você, que é uma das coisas mais importantes da vida. Né? Como hoje o mundo tá maluco e você vê aí pessoas muito doidas na rua, é muito bom você saber que existem ainda pessoas que pensam igual você, que estão preocupados com o futuro, que têm as mesmas crenças, e você encontra essas pessoas em comunidades, em vídeos, em canais como esse. Ok? Deixa o like, se inscreve, não esqueça de comentar aqui se você já tem Bitcoin ou não, e foi um prazer, né, ter você aqui até o final do vídeo. Até mais.